Olá, meus amigos. Durante alguns minutos eu quero falar sobre fé com você e vou pontuar o meu pensamento ali em Mateus capítulo 17, versículo 20, onde Jesus responde aos seus discípulos dizendo: olha, por causa da vossa pequena fé não conseguiram resolver esse problema, e logo a seguir ele continua a sua afirmação dizendo que se os discípulos tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguiriam movimentar montanhas, dar ordem a montanhas, realizar algo extraordinário. O Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 21, ele vai nos narrar uma história muito importante que dá 4 fundamentos para aquilo que é a fé que nós devemos entender e enxergar e viver com Jesus Cristo. E algo interessante, essa história inicia-se com pessoas, com um pai muito desesperado porque o seu filho estava padecendo de uma enfermidade espiritual que de fato ela se revelava na vida física daquela criança, e ele vai até os discípulos pedindo socorro, pedindo ajuda, acreditando que os discípulos teriam a capacidade de solucionar e resolver aquele problema. Só que, no entanto, mesmo com todo um pensamento positivo que existia à volta daquela situação, uma vontade de resolver e solucionar aquele problema, não houve solução na estratégia, na abordagem dos discípulos. Então, o desenrolar dessa história vai nos mostrar que os discípulos agarram nesse problema que havia sido apresentado a eles e eles vão ter com Jesus. Primeiro, eu quero te falar algo extremamente importante acerca de fé. Fé não é pensamento positivo. E essa história nos mostra isso. Foi um problema levado aos discípulos. Os discípulos não conseguiram resolver, mesmo tendo a volta e mesmo tendo em si um pensamento positivo, uma vontade de solucionar o problema daquele pai, daquela multidão. Então, fé não é um pensamento positivo. Você precisa entender e compreender isso. Outra coisa importante que você precisa entender e compreender: fé é extremamente importante não só para a humanidade, mas também para Deus. Nós enxergamos isso na resposta de Jesus aos discípulos. Quando os discípulos chegam até Jesus mostrando o problema, apresentando o problema que eles tinham em mãos e não tinham conseguido resolver, a primeira advertência que eles recebem é: por causa da vossa pequena fé não conseguiram resolver esse problema. Então, é preciso entendermos que, de fato, a fé não é só importante para a humanidade, mas também é importante para Deus. E Jesus, em outras histórias, vai nos deixar isso de forma muito clara, a importância da fé. E alguns textos bíblicos chegam a afirmar que sem fé é impossível agradar a Deus. Em outros textos diz também que sem fé é impossível ver a Deus. Então você precisa guardar isso na sua mente. Fé não é pensamento positivo, e nós enxergamos isso nessa história, que os discípulos, mesmo tendo vontade de solucionar aquele problema que foi apresentado a eles, eles não conseguiram, eles levaram até Jesus. A primeira advertência que Jesus faz é justamente acerca da fé deles. Então isso nos mostra que fé é importante não só para a humanidade, mas importante também para Deus. E outra coisa interessante que essa história também nos mostra, que a falta de fé nos torna incapaz diante das dificuldades e das circunstâncias menos boas. E nós vemos e enxergamos isso nessa história. Uma multidão enxergou nos discípulos uma possibilidade de solução do problema deles. Mas como havia pouca fé, como havia falta de fé nos discípulos, eles se tornaram incapazes diante do problema que foi apresentado a eles. E então o que eles fizeram? Foram correndo até Jesus, para que Jesus então solucionasse o problema. Eu quero te dizer nesse vídeo, nesse curto, breve vídeo, quero te dizer que a falta de fé pode te tornar incapaz diante das circunstâncias que você está vivendo. Então, com isso, quero te aconselhar que você também tenha mais fé, busque mais fé. E eu quero terminar te falando algo importante sobre fé. A fé nos mantém em movimento. Todas as histórias do Novo Testamento nós enxergamos uma movimentação de pessoas, uma movimentação de atitudes, de ações. É interessante que as abordagens que são feitas a Jesus e as abordagens que Jesus faz às outras pessoas nos mostram essa movimentação que a fé produz.
A fé não nos deixa ficar parado. A fé não nos deixa ficar estacionado no passado. A fé não nos deixa viver de saudosismo. A fé nos mantém em movimento, focando no futuro, focando em algo que está para acontecer. E isso nos mostra, por exemplo, uma história em que Jesus está no barco e existe uma grande tempestade, os discípulos começam a temer pela sua própria vida, uma movimentação de ações, né, uma movimentação de pessoas temendo pela sua própria vida. Jesus está tranquilo no barco, dormindo, a história nos conta isso, eles despertam Jesus e então Jesus se levanta e dá uma ordem ao vento, dá uma ordem ao mar, a ponto de ouvirmos da boca de um dos apóstolos, de um dos discípulos, dizendo: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E tantas outras histórias nós poderíamos estar aqui citando que nos mostram pessoas em movimento. Uma mulher que estava sofrendo com fluxo de sangue durante 12 anos, quando ela soube da presença de Jesus ali naquela aldeia, ela fez um esforço, uma movimentação de quilômetros para que então pudesse tocar na orla do manto de Jesus Cristo. Nós vemos então essa movimentação, essa mesma história aqui de Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 21, nós vemos uma movimentação de um pai, de uma multidão até os discípulos, enxergando neles uma solução. Depois o pai, a multidão, os discípulos indo ter com Jesus para que então o problema deles fossem solucionados. Eu quero terminar esse vídeo aqui te falando e te aconselhando acerca disso. Este é um tempo que vivemos extremamente difícil, um tempo de incertezas, um tempo em que há muitos de nós está talvez tentando nos parar, mas eu quero te aconselhar, eu quero te dar um conselho pastoral através desse vídeo, te dizendo: alimente a sua fé. Tenha sua fé não pequena como a dos discípulos, mas tenha sua fé próxima àquilo que é um grão de mostarda, essa comparação que Jesus faz, né? E faça um check-up, faça uma avaliação daquilo que é a proporção de fé que você tem, o tamanho da sua fé. Existem características nesse texto que são citadas por Jesus que a gente consegue entender, né, nas entrelinhas, que duas características são citadas aqui neste texto acerca de fé. Primeiro, existe fé pequena e fé grande. E segundo, Jesus ele deixa claro e evidente o poder de alguém que tem de fato fé. Ele diz: olha, por causa da pequena fé, vocês não conseguiram solucionar o problema. Então ele está falando: olha, existe fé pequena, existe fé grande. Mas ele também, na mesma fala, ele vai dizer assim: porque se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dar ordem aos montes, poderiam realizar algo extraordinário. Então este é o tempo, né? Este é o tempo em que o Senhor está olhando para nós e está desejando enxergar em nós uma fé próxima ao tamanho de um grão de mostarda. Eu quero te aconselhar: movimentos, não fique parado, mesmo que estamos em quarentena, mesmo que estamos em tempo de pandemia. Este é o tempo que o Senhor está se movimentando e quer que cada um de nós se movimente juntamente com Ele. Ah, pastor Jonas, como eu vou conseguir me movimentar? Através da fé. A Bíblia está, de Gênesis a Apocalipse, recheado de pessoas que se movimentaram pela fé. O apóstolo Paulo vai nos dar um conselho: nós não andamos por vista, mas andamos por fé, nos movimentamos por fé. Então você que é um cristão, está parado, está numa zona de conforto, está sem se movimentar, está vivendo uma vida de mesmice, o que está te faltando é fé. E eu também, com esse vídeo, quero trazer a você uma solução. E quero te mostrar que se você, ao final de toda essa reflexão, está pensando: ah, Jonas, mas eu tenho pouca fé, eu acabei de saber, eu acabei agora de perceber que eu tenho falta de fé, existe solução para você, né? A Bíblia nos diz isso. Existe um momento em que Jesus está falando sobre perdão. E os apóstolos estão ao lado dele ouvindo e eles clamam, intercedem a Jesus, falando: Jesus, olha, então dê-nos mais fé, aumente a nossa fé. Fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, ok? Você e eu precisamos de fé para nos movimentarmos, não só nesse tempo, mas durante toda a nossa vida. Se movimente não pelas notícias do jornal, se movimente não pelas notícias da internet, se movimente não pelas notícias dos influencers do nosso tempo, se movimente pela fé. Se movimente pela fé. Eu quero terminar essa reflexão te dando esse conselho: se movimente pela fé. A fé te fará mover montanhas, a fé te fará se movimentar, a fé te fará viver algo extraordinário.
tá bem? Um grande abraço a você, eu vou estar orando para que a sua fé possa ser aumentada e que você possa então se manter em movimento. Grande abraço, grande beijo, fiquem com Deus.